Em setembro de 2024, a historiadora doutora Beatriz Mariana Fonseca Ribeiro, especialista em fotografia oitocentista mineira, estava catalogando uma coleção de fotografias antigas no terceiro andar do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. A tarde de terça-feira transcorria tranquila até que suas mãos tocaram em um envelope pardo, levemente manchado pela umidade, contendo uma fotografia que mudaria sua carreira e revelaria um segredo guardado por 146 anos. Mariana tinha 41 anos de experiência analisando imagens históricas. Havia defendido seu doutorado sobre representações visuais da elite mineira imperial, publicado 3 livros acadêmicos e orientado 27 dissertações de mestrado. Seus olhos haviam examinado milhares de fotografias do século XIX. Sabia identificar técnicas fotográficas, datar imagens pela composição e pelo vestuário. Nada, absolutamente nada em sua longa carreira a preparou para o que estava prestes a descobrir naquela tarde ensolarada de setembro. A doação havia chegado 3 semanas antes, trazida pessoalmente por Helena Augusta de Almeida Prado, uma senhora de 79 anos, descendente de uma das famílias mais tradicionais de Ouro Preto. Helena explicara ao diretor do museu que estava organizando a herança familiar antes de mudar-se para um asilo e desejava que os documentos e fotografias tivessem destino adequado. Entre 43 documentos, 12 cartas manuscritas e 8 fotografias, aquela imagem específica estava envolta em papel de seda amarelado, com uma anotação a lápis no envelope. Fotografia da família, 1878. Não exibir publicamente. Mariana removeu cuidadosamente a fotografia do envelope. Tratava-se de uma albumen print de aproximadamente 16 por 21 centímetros, montada em cartão rígido bege com bordas decorativas em relevo dourado. A imagem mostrava uma família imperial típica posando na sala de estar de um sobrado colonial. O patriarca sentado em cadeira de jacarandá no centro, bigode espesso e roupa escura de corte europeu. A esposa, ao seu lado direito, vestido de seda com gola alta e broche de camafeu, 5 crianças dispostas em poses cuidadosamente arranjadas, 3 meninas com vestidos brancos engomados e 2 meninos de paletó. Ao fundo, papel de parede floral importado, um piano de armário, candelabros de prata e, destacando-se visualmente, um elaborado espelho veneziano com moldura folheada a ouro. O 5º elemento que Mariana notou foi perturbador. Algo na composição a incomodava. A disposição das pessoas parecia estudada demais, artificial. O olhar da matriarca estava ligeiramente desviado, como se evitasse algo. E havia uma tensão nas expressões, especialmente nas crianças mais velhas, que contrastava com a formalidade esperada em retratos vitorianos. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que seus olhos voltavam repetidamente ao espelho veneziano ao fundo da imagem. Havia algo ali, algo refletido na superfície prateada que não correspondia ao ambiente retratado no primeiro plano. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque esta história vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. E ative o sininho para não perder nenhuma investigação. Deixe também nos comentários de qual estado você está nos assistindo, porque essa história de Ouro Preto tem conexões com todo o Brasil. Aproximando a fotografia da lâmpada de LED de sua mesa de trabalho, Mariana estreitou os olhos. O reflexo no espelho mostrava claramente a parede dos fundos da sala, mas havia uma figura ali, uma figura humana que não aparecia no enquadramento principal da fotografia. Uma mulher negra, aparentemente jovem, de pé contra a parede, e havia algo preso ao seu tornozelo, algo que parecia ser uma corrente. Mariana colocou a fotografia sobre a mesa com mãos trêmulas. Em 4 décadas estudando fotografia imperial brasileira, jamais havia visto algo assim. Retratos familiares da elite oitocentista seguiam códigos rígidos, poses europeizadas, demonstração de riqueza através de objetos importados, ausência completa de qualquer elemento que revelasse os mecanismos brutais de controle social sobre pessoas escravizadas.
A elite imperial queria parecer civilizada, refinada, europeia. Jamais documentaria correntes, violência explícita ou a realidade crua da escravidão doméstica urbana. E ainda assim, ali estava, capturado acidentalmente ou seria propositalmente. No reflexo de um espelho, um testemunho visual do que acontecia nos fundos das casas, fora do enquadramento oficial, longe dos olhos das câmeras e da sociedade educada. Mariana pegou sua lupa de aumento e examinou novamente o reflexo. Não havia dúvida. A figura estava acorrentada e pela postura, pela posição do corpo, parecia estar deliberadamente posicionada onde o espelho a capturaria, como se quisesse ser vista, como se estivesse deixando um testemunho. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao museu carregando seu laptop e uma caixa com equipamento especializado. Havia passado a noite insone, incapaz de parar de pensar naquela mulher acorrentada, eternizada acidentalmente em um reflexo de espelho há quase um século e meio. Precisava confirmar o que havia visto. Precisava ampliar aquela imagem, analisá-la tecnicamente, ter certeza absoluta antes de comunicar a descoberta a qualquer pessoa. Instalou seu scanner fotográfico profissional Epson Perfection V850 Pro, calibrado para a digitalização de materiais históricos delicados. Ajustou as configurações para 2400 dpi, desligou todos os filtros automáticos de correção e, com luvas de algodão branco, posicionou a fotografia sobre a superfície de vidro. O processo de digitalização levou 47 minutos. Cada milímetro da imagem foi capturado em altíssima resolução, produzindo um arquivo de 890 megabytes, que preservava cada grão de prata da emulsão fotográfica original. Abriu o arquivo no Adobe Photoshop e começou a trabalhar. Primeiro, examinou a fotografia completa, confirmou a datação aproximada pela técnica, Albumen Print sobre cartão, método popular entre 1860 e 1890. O papel tinha o tom sépia, característico do processo de revelação da época. As bordas decorativas do cartão de montagem correspondiam aos padrões dos estúdios fotográficos brasileiros da década de 1870. A composição e o vestuário confirmavam o período imperial tardio. Depois, começou a ampliar. Focou no espelho veneziano. A moldura tinha aproximadamente 1 metro de altura na imagem real, decorada com querubins dourados e folhagens em estilo barroco tardio. A superfície espelhada refletia a parede dos fundos da sala, um trecho de janela com grade de ferro, parte de uma cristaleira com louças brancas e ali, à direita, a figura humana. Com zoom de 400%, a imagem pixelada começava a perder definição, mas ainda era possível distinguir detalhes cruciais. A mulher parecia ter entre 20 e 30 anos. Usava um vestido simples de algodão escuro, sem os adornos das roupas da família no primeiro plano. Seus pés estavam descalços. E sim, sem qualquer margem de dúvida, havia uma corrente presa ao tornozelo esquerdo que desaparecia para fora do enquadramento do espelho, presumivelmente fixada na parede ou em algum ponto do piso. Mariana aplicou filtros de contraste e ajustes de curva tonal. A imagem ficou mais nítida. Conseguiu distinguir a expressão no rosto da mulher. Não era de desespero ou súplica, como poderia esperar. Era uma expressão de determinação. Os olhos pareciam estar voltados diretamente para a câmera, ou para o espelho que a refletiria na câmera, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Como se estivesse posando deliberadamente. Virando a fotografia original, Mariana encontrou uma inscrição a tinta sépia no verso do cartão de montagem. Família Almeida Prado, Ouro Preto, 22 de agosto de 1878, estúdio de Auguste Petit, fotógrafo francês, Rua Direita. Abaixo, em letra diferente, mais trêmula e adicionada posteriormente, que Deus perdoe nossos pecados. Auguste Petit. Mariana conhecia o nome.
fotógrafo francês itinerante que percorreu Minas Gerais entre 1876 e 1881, especializando-se em retratos de família da elite mineradora e cafeeira. Costumava instalar estúdios temporários nas casas dos clientes mais ricos, trazendo seus equipamentos, fundos pintados e acessórios. A sessão provavelmente acontecera na própria residência da família Almeida Prado. Mariana pegou o telefone. Precisava conversar com Helena Augusta de Almeida Prado, a descendente que havia doado o material. Mas antes disso, precisava de informações básicas. Quem eram os Almeida Prado? Quem era aquela mulher acorrentada? Por que aquela fotografia havia sido preservada por 146 anos com a instrução não exibir publicamente? Passou as 3 horas seguintes nos arquivos digitais do Museu da Inconfidência e nas bases de dados online do Arquivo Público Mineiro. Descobriu que Joaquim Augusto de Almeida Prado, 1826-1889, havia sido coronel da Guarda Nacional, proprietário de 3 fazendas de café na região de Mariana e de participação significativa nas minas de ouro exauridas de Ouro Preto. Homem influente, mantinha residência urbana na Rua Direita, uma das mais nobres da antiga capital mineira. Casado em 1862 com Ana Cândida Pereira de Almeida Prado, 1840-1901, filha de comerciantes do Rio de Janeiro. 5 filhos legítimos: Maria José, 1863, Joaquim Júnior, 1865, Antônia, 1867, Carlos Eduardo, 1869 e Isabel, 1872. No inventário post-mortem de Joaquim, datado de 1889 e disponível digitalizado, Mariana encontrou a lista de bens. Entre propriedades rurais, ações de mineração, móveis, prataria e animais, constava uma relação de escravos. O inventário fora feito em novembro de 1889, ano após a abolição, mas ainda registrava as pessoas mantidas em trabalho forçado até maio de 1888. Eram 47 nomes. No meio da lista, escrito com caligrafia inclinada: Rita Parda, 34 anos, doméstica, alforriada post-mortem. Rita. O nome ressoou na mente de Mariana. Aquela poderia ser a mulher no reflexo? Se tinha 34 anos em 1889, teria aproximadamente 23 anos em 1878, quando a fotografia foi tirada. A idade correspondia ao que parecia visível na imagem ampliada. Mariana ligou para Helena Augusta de Almeida Prado. A conversa foi breve, mas reveladora. Helena confessou que pouco sabia sobre aquela fotografia específica, apenas que sua avó sempre recomendara não mostrá-la a ninguém, dizendo que havia vergonha familiar associada. Quando Mariana mencionou o reflexo no espelho e a mulher acorrentada, Helena ficou em silêncio por longos segundos. Depois, com voz embargada, disse: "Minha avó comentou uma vez sobre uma empregada chamada Rita. Disse que houve injustiça, mas nunca deu detalhes. Achei que fosse apenas conversas de uma senhora com demência senil. Agora percebo que talvez fosse culpa." Helena mencionou que ainda possuía 3 baús com documentos familiares que não haviam sido incluídos na doação ao museu. Cartas, diários, documentos legais. Concordou em permitir que Mariana examinasse todo o material. Marcaram um encontro para a tarde do dia seguinte, na residência de Helena, em um bairro residencial de Belo Horizonte. Quando Mariana desligou o telefone, suas mãos tremiam novamente. Não era apenas uma fotografia perturbadora. Havia uma história completa ali, esperando para ser descoberta. Havia uma mulher chamada Rita, acorrentada em 1878, e cujo testemunho visual atravessara 146 anos dentro de um reflexo de espelho. E agora, finalmente, alguém estava prestando atenção. Mariana sabia que precisava de ajuda especializada para investigar adequadamente aquela descoberta. Uma fotografia histórica com aquele potencial de revelação exigia expertise multidisciplinar. História social da escravidão, genealogia, análise documental, contexto jurídico do período imperial. Não poderia fazer isso sozinha.
Na manhã de quinta-feira, ligou para o Dr. Carlos Eduardo Mendes dos Santos, historiador de 52 anos, professor associado da Universidade Federal de São João del Rei e especialista em escravidão urbana no Brasil Imperial. Carlos havia publicado 2 livros fundamentais sobre o tema: Correntes Invisíveis, Escravidão Doméstica em Minas Gerais, 1850-1888, e Resistência Cotidiana, Fugas, Insurreições e Negociações na Província Mineira. Era exatamente o perfil necessário para contextualizar historicamente o que Mariana havia encontrado. Carlos atendeu ao telefone com sua voz grave e característica. Quando Mariana descreveu a fotografia e o reflexo no espelho, houve silêncio do outro lado. Depois: Mariana, em 30 anos pesquisando escravidão urbana, nunca vi documentação visual desse tipo. Fotografias da elite imperial eram meticulosamente controladas. Capturar acidentalmente uma pessoa escravizada acorrentada é extraordinário. Isso pode mudar nossa compreensão sobre as fissuras no sistema de representação visual da época. Quando podemos começar? No mesmo dia, Mariana contatou a profa, doutora Jurema Santos Silva, especialista em genealogia afro-brasileira e professora titular de História da África e da Diáspora na PUC Minas. Jurema, 58 anos, havia dedicado sua carreira a rastrear histórias de famílias negras brasileiras, conectando gerações separadas pela violência do sistema escravista. Era autora do projeto Raízes Reencontradas, que já havia localizado e conectado mais de 200 famílias descendentes de pessoas escravizadas em Minas Gerais. Se Rita tivesse descendentes vivos, Jurema seria capaz de encontrá-los. A primeira reunião da equipe aconteceu no sábado seguinte, na sala de pesquisa do Museu da Inconfidência. Mariana projetou a fotografia ampliada em uma tela grande. Os 3 pesquisadores ficaram em silêncio por longos minutos, absorvendo cada detalhe da imagem. Carlos foi o primeiro a falar. Precisamos dividir as frentes de investigação. Eu vou aos arquivos estaduais e municipais procurar processos judiciais, registros policiais, qualquer documentação oficial relacionada aos Almeida Prado e especificamente a alguém chamada Rita entre 1870 e 1890. Jurema, você pode investigar registros paroquiais, batismos, casamentos, óbitos. Mariana, você analisa os documentos particulares da família. Precisamos reconstruir essa história completamente. Antes de mergulharem na investigação, Carlos sugeriu que precisavam contextualizar adequadamente o que estavam vendo. Vocês entendem o que essa fotografia representa? Em 1878, o Brasil estava há apenas 10 anos da abolição formal, mas o debate abolicionista já era intenso. A elite escravista se dividia entre os que defendiam abertamente a escravidão e os que tentavam modernizá-la, suavizá-la, apresentá-la como humanitária. Havia um esforço consciente de controlar a imagem pública da escravidão. Compartilhe deste vídeo com alguém que gosta de mistérios históricos, porque o que aconteceu naquela casa em Ouro Preto foi muito além do que a família Almeida Prado planejou. Carlos continuou, caminhando pela sala enquanto organizava o contexto histórico. Em 1878, Minas Gerais possuía aproximadamente 370 mil pessoas escravizadas, representando cerca de 18% da população total da província. Era a segunda maior população escravizada do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro. Diferente das grandes fazendas de café do Vale do Paraíba, onde centenas de pessoas trabalhavam nas plantações, em Minas Gerais predominava a escravidão doméstica urbana e em pequenas propriedades mineradoras. Na capital Ouro Preto, cerca de 42% dos domicílios da elite mantinham entre 3 e 15 pessoas escravizadas em trabalho doméstico. Jurema complementou. E havia diferenças cruciais entre a escravidão rural e a urbana. Nas cidades, especialmente em Ouro Preto, havia maior circulação, maior contato entre pessoas escravizadas de diferentes propriedades, maior acesso a informações sobre o movimento abolicionista. Isso gerava mais tentativas de fuga, mais rebeldia.
Os proprietários urbanos respondiam com controle mais rígido, correntes, troncos, prisões privadas nos porões. Mas tudo isso acontecia discretamente, longe dos olhos públicos. Carlos gesticulou em direção à fotografia projetada. É exatamente isso que torna essa imagem tão extraordinária. A elite imperial estava obcecada em projetar civilidade europeia. Contratavam fotógrafos franceses, vestiam roupas parisienses, decoravam casas com móveis ingleses e espelhos venezianos, como esse aí no reflexo. Queriam parecer refinados, modernos, distantes dos horrores associados à escravidão. Por isso, jamais, absolutamente jamais, fotografariam correntes ou instrumentos de tortura. Essas coisas existiam, claro, mas permaneciam escondidas. Mariana apontou para a figura de Rita no reflexo. Então esse reflexo acidental é uma fissura no sistema. É a verdade escapando pelo espelho, literalmente. A realidade brutal que acontecia nos fundos das casas, revelada acidentalmente na tentativa de construir uma imagem de respeitabilidade. Jurema acrescentou um dado perturbador. E mulheres escravizadas enfrentavam vulnerabilidades específicas. Aproximadamente 63% das denúncias de violência sexual documentadas em processos judiciais de Minas Gerais entre 1870 e 1888 envolviam homens proprietários e mulheres mantidas em escravidão doméstica. O controle sobre seus corpos era absoluto. Decidiam quando trabalhavam, quando comiam, quando dormiam, com quem se relacionavam. Tentativas de resistência eram punidas com violência extrema. Carlos voltou ao contexto legal. A Lei do Ventre Livre de 1871 declarou livres todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos após aquela data. Isso criou uma classe de crianças juridicamente livres, vivendo em casas com mães escravizadas. Gerou tensões enormes. Muitas famílias escravistas encaravam essas crianças como ameaça futura. Aumentou ainda mais a tentativa de controlar as mulheres, impedir relacionamentos, impedir gravidez. Mariana folheou suas anotações. Então, em 1878, quando essa fotografia foi tirada, Rita tinha aproximadamente 23 anos. Era uma mulher jovem, em idade reprodutiva, mantida em escravidão doméstica em uma casa urbana da elite, e estava acorrentada. A pergunta é, por quê? O que ela fez ou tentou fazer que levou a esse nível de punição? Os três pesquisadores olharam novamente para a imagem ampliada. Rita os olhava de volta através de 146 anos, através de um reflexo de espelho, através de camadas de violência e silenciamento. Mas seu olhar não era de submissão, era de desafio, como se dissesse, eu existo, eu resisto, e vocês nunca me apagarão completamente. Era hora de descobrir sua história completa. Carlos começou sua investigação na segunda-feira seguinte, chegando ao Arquivo Público Mineiro às 8 da manhã, quando as portas se abriram. Dirigiu-se diretamente à seção de processos judiciais do Império, catálogos organizados por comarca e período. Ouro Preto, como capital provincial, tinha documentação extensa. Ele solicitou todos os processos da década de 1870-1880 que mencionassem Almeida Prado como parte. Foram necessários 3 dias apenas para folhear os índices. No quarto dia, encontrou algo. Um processo datado de 1880, comarca de Ouro Preto, Fórum Imperial. Pedro Gonçalves, homem livre, contra Joaquim Augusto de Almeida Prado, ação de liberdade e reparação. Carlos sentiu o coração acelerar. Solicitou o documento completo. Eram 47 páginas manuscritas em português imperial, tinta ferrogálica marrom sobre papel almaço, algumas partes manchadas pela umidade, mas majoritariamente legíveis. Começou a ler, fazendo anotações detalhadas. O processo havia sido aberto em 15 de março de 1880 pelo advogado abolicionista Dr. Augusto de Freitas, em nome de Pedro Gonçalves, trabalhador livre negro, pedreiro de profissão, residente em Ouro Preto. A petição inicial alegava que Rita de Cássia Moreira Parda, de aproximadamente 25 anos, encontra-se ilegalmente mantida em cativeiro pelo senhor Joaquim Augusto
Augusto de Almeida Prado, uma vez que foi alforriada em 15 de março de 1873 pela falecida Dona Francisca de Paula Almeida, mãe do réu, conforme carta de alforria registrada no cartório do primeiro ofício de Ouro Preto, sob o número 247, livro 18. Carlos parou de respirar por um instante. Rita não era legalmente escravizada. Era uma mulher livre, mantida em cativeiro fraudulento há 7 anos. O que explicava a corrente na fotografia não era apenas brutalidade do sistema escravista legal, mas um crime específico: cárcere privado de pessoa livre. Continuou lendo. A petição relatava que Rita havia sido mantida na fazenda da família de Joaquim até 1875, quando foi transferida para a residência urbana em Ouro Preto. Entre 1876 e 1878, tentara fugir 3 vezes. Na terceira tentativa, foi capturada e acorrentada pelo tornozelo durante 3 meses. Pedro Gonçalves, que conhecera Rita nas missas dominicais na igreja de São Francisco de Assis, onde ela ocasionalmente acompanhava a família Almeida Prado, apaixonara-se por ela. Tentou negociar sua compra, mas Joaquim recusou. Foi então que Pedro começou a investigar e descobriu, através de um escrivão aliado ao movimento abolicionista, a existência da carta de alforria ocultada. Carlos fotografou cada página do processo com seu telefone. Precisava mostrar isso para Mariana e Jurema imediatamente. Mas antes, leu até o final. O processo havia se arrastado por 2 anos. Joaquim contratou 3 advogados de São Paulo para defendê-lo, argumentando que a carta de alforria era falsa, que nunca havia sido registrada adequadamente, que Rita era propriedade legítima herdada de sua mãe. Foram ouvidas 12 testemunhas. A sentença final, datada de 23 de abril de 1882, foi favorável a Rita. O juiz municipal Dr. Francisco Xavier de Almeida e Silva declarou: comprovada através de documentação cartorial a legitimidade da carta de alforria, datada de 15 de março de 1873, declaro livre a par da Rita de Cássia Moreira, condenando o senhor Joaquim Augusto de Almeida Prado ao pagamento de 500 mil réis em reparação pelos anos de liberdade subtraída, além das custas judiciais. Rita de Cássia Moreira deve ser imediatamente libertada e restituída a seu pleno direito de cidadã livre. Enquanto Carlos mergulhava em processos judiciais, Jurema estava nos arquivos eclesiásticos. Começou pela Arquidiocese de Mariana, que preservava registros de batismo, casamento e óbito de todas as paróquias de Ouro Preto desde o século XVIII. Nos registros de batismo de 1855, encontrou Rita, filha de Benedita Moreira, escrava da Fazenda Santa Cruz, batizada em 3 de junho de 1855, na paróquia de Nossa Senhora do Pilar, Mariana. Pai não declarado. Nascida escravizada. Filha de mãe escravizada, pai desconhecido, provavelmente o próprio proprietário ou alguém de sua família. Um padrão brutal e recorrente. Jurema continuou pesquisando. Nos registros de casamento de 1883, encontrou algo que a emocionou. Pedro Gonçalves, pardo, livre, pedreiro, filho de João Gonçalves e Maria Benedita, e Rita de Cássia Moreira, parda, liberta, doméstica, filha de Benedita Moreira, casaram-se em 14 de fevereiro de 1883 na igreja de São Francisco de Assis, Ouro Preto. Testemunhas: Dr. Augusto de Freitas e Dona Ana Cândida de Almeida Prado. Jurema anotou esse último detalhe com atenção especial. Ana Cândida, a esposa de Joaquim, havia servido como testemunha no casamento de Rita. Depois de tudo que seu marido fizera, depois da violência e do cativeiro fraudulento, Ana Cândida escolhera estar presente no casamento, validando-o socialmente. Havia uma história complexa ali. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que Ana Cândida deveria ter intervindo antes para libertar Rita? Ou estava tão presa ao sistema patriarcal quanto Rita estava presa fisicamente? Quero saber o que você pensa. Nos registros de óbito, Jurema encontrou informações que permitiriam reconstruir a vida de Rita após a libertação.
Rita de Cássia Moreira Gonçalves falecera em 12 de novembro de 1924, aos 69 anos, na cidade de Belo Horizonte, de causas naturais relacionadas à idade avançada, segundo o atestado médico. Havia sobrevivido ao sistema que tentou destruí-la, vivido 42 anos em liberdade, criado uma família. Enquanto isso, Mariana estava na casa de Helena Augusta de Almeida Prado, examinando os 3 baús de documentos. Havia cartas familiares, recibos comerciais, inventários, fotografias adicionais e, no fundo do segundo baú, envolto em tecido de linho branco, um diário encadernado em couro marrom, com fechadura dourada enferrujada. Mariana abriu cuidadosamente. A primeira página tinha uma inscrição em letra cursiva feminina. Diário pessoal de Ana Cândida Pereira de Almeida Prado, iniciado em janeiro de 1865. Que estes escritos permaneçam secretos até que Deus julgue apropriado revelá-los. As mãos de Mariana tremeram. Folheou as páginas, centenas delas, cobrindo 36 anos da vida de Ana Cândida, de 1865 até 1901, ano de sua morte. As entradas eram irregulares, às vezes diárias, às vezes com meses de intervalo. Mas a partir de 1876, quando Rita foi transferida da fazenda para a residência urbana, as menções a ela se tornaram frequentes. Mariana fotografou cada página para análise posterior, mas algumas entradas exigiam leitura imediata. Em 8 de junho de 1876, Ana Cândida escrevera: Rita chegou hoje da fazenda. É uma moça bonita, de maneiras delicadas para alguém criada em tais condições. Minha sogra comentava frequentemente sobre a inteligência dela. Joaquim ordenou que ela cuide especialmente das crianças menores, Isabel e Carlos. Espero que se adapte à vida urbana melhor do que as outras. Em 22 de abril de 1877, Rita aprendeu a ler. Descobri hoje que ela manuseia os livros da biblioteca quando pensa que ninguém observa. Fingi não perceber. Joaquim ficaria furioso. Diz que instrução torna o escravo insolente. Mas como posso condenar alguém por desejar conhecimento? Fui educada em colégio francês, tive acesso a livros desde criança. Como posso negar a ela o que considero meu maior tesouro? Em 17 de novembro de 1877, Rita desapareceu durante a noite. Joaquim está transtornado. Enviou homens para procurá-la. Temo o que fará quando a encontrarem. Esta manhã, enquanto arrumava os aposentos dela, um cubículo minúsculo nos fundos da cozinha, encontrei um livro escondido sob o colchão. Úrsula, romance de Maria Firmina dos Reis. Como conseguiu esse livro? Onde o leu? Guardei-o, escondendo de Joaquim. A dedicação escrita na primeira página. Para Rita, que um dia será livre. Pedro. Em 19 de novembro de 1877, encontraram Rita. Joaquim mandou açoitá-la. Não consegui assistir, tranquei-me no quarto com as crianças. Mais tarde, fui vê-la. Estava no cubículo, machucada, mas com um olhar desafiante. Perguntei-lhe por que fugira. Ela me olhou diretamente, algo que raramente faz, e disse: porque sou livre, senhora, sempre fui. Não compreendi na época o que significava. Em 14 de julho de 1878, Joaquim decidiu acorrentá-la. Diz que é a única forma de impedir nova fuga. Supliquei clemência, mas ele não me escuta. Rita está agora presa no cubículo dos fundos, uma corrente ligando seu tornozelo à parede. As crianças perguntam onde ela está. Inventei que adoeceu. Como explicar às minhas filhas o que seu pai está fazendo? Em 22 de agosto de 1878, hoje foi o dia mais vergonhoso de minha existência. O fotógrafo francês, Monsieur Petit, veio fazer nosso retrato familiar. Joaquim insistiu. Diz que enviaremos cópias aos primos em Lisboa como demonstração de nossa prosperidade. Organizamos a sala, posamos como manda o protocolo, mas durante toda a sessão, meu pensamento estava nos fundos da casa, onde Rita permanece acorrentada. Quando Monsieur Petit preparava seus equipamentos, vi Rita brevemente. Ela foi até onde a corrente permite, posicionando-se exatamente onde o espelho grande a refletiria.
Fez isso propositalmente. Olhou para o espelho como se quisesse ser vista, como se estivesse deixando testemunho. Eu sabia o que ela estava fazendo, mas não disse nada. Talvez seja a única forma dela resistir. Talvez seja a única forma de algum dia a verdade ser conhecida. Que Deus me perdoe minha covardia e que perdoe os pecados de meu marido. Mariana parou de ler, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ali estava a confirmação. Rita havia se posicionado propositalmente no reflexo do espelho. Era um ato de resistência, um testemunho intencional, uma mensagem para o futuro. E Ana Cândida havia percebido, havia entendido e, em sua própria forma limitada pela prisão do patriarcado, havia escolhido não intervir, permitindo que aquele testemunho visual permanecesse. A equipe reuniu-se novamente no Museu da Inconfidência em uma tarde chuvosa de outubro. Cada pesquisador trouxe suas descobertas. A mesa de pesquisa estava coberta por cópias de documentos, fotografias ampliadas, anotações. Precisavam agora juntar todas as peças e reconstruir, com precisão cronológica, exatamente o que havia acontecido. Carlos apresentou primeiro os achados jurídicos. O processo judicial de 1880 revelara o crime central. Joaquim havia ocultado deliberadamente a carta de alforria que sua mãe, Francisca de Paula Almeida, havia dado a Rita em seu leito de morte em 1873. A carta fora registrada legalmente, mas Joaquim, como herdeiro e executor do espólio, simplesmente ignorou-a, mantendo Rita como se fosse propriedade transferida por herança. Jurema apresentou a cronologia genealógica. Rita nascera escravizada em 1855, filha de Benedita Moreira, na fazenda Santa Cruz. Crescera na fazenda até 1875, quando foi transferida para a residência urbana de Ouro Preto. Entre 1876 e 1878, conhecera Pedro Gonçalves, homem livre que trabalhava como pedreiro em obras pela cidade. Apaixonaram-se. Pedro prometeu libertá-la, investigou sua situação legal, descobriu a carta de alforria oculta e iniciou o processo judicial. Mariana apresentou o diário de Ana Cândida. As entradas revelavam uma mulher dividida, cônscia da injustiça, mas presa pela dependência econômica e pelas convenções sociais que limitavam severamente a autonomia feminina na sociedade imperial. Ela não podia desafiar abertamente o marido sem arriscar sua própria segurança e a de seus filhos, mas deixara o testemunho escrito, guardara o livro que Pedro dera a Rita, servira como testemunha no casamento após a libertação. Agora precisavam reconstruir, dia a dia, o que levara àquele momento específico, 22 de agosto de 1878, quando a fotografia foi tirada. A cronologia começou em 15 de março de 1873. Francisca de Paula Almeida, matriarca da família, estava em seu leito de morte aos 72 anos. Chamou o escrivão público, 3 testemunhas respeitáveis e, contra os protestos discretos de Joaquim, libertou Rita. A carta de alforria dizia: declaro livre, por este instrumento e na melhor forma de direito, a parda Rita, de aproximadamente 18 anos, que me serviu com fidelidade e afeto desde criança. Liberto-a gratuitamente, sem ônus, por reconhecer nela virtudes cristãs e dignidade humana que merecem recompensa. Peço a meu filho Joaquim que respeite esta decisão como minha última vontade. Francisca morreu 3 dias depois. Joaquim, como executor do testamento e herdeiro principal, deveria ter entregue a Rita a cópia da carta de alforria e permitido sua saída. Não o fez. Simplesmente continuou tratando-a como escravizada, transferindo-a para diferentes propriedades da família como se fosse bens móveis. Rita, por sua vez, sabia que era legalmente livre. Ana Cândida anotou em seu diário que Rita repetira várias vezes: sou livre. Mas como provar? Como uma mulher negra, sem recursos, sem acesso direto aos registros cartoriais, poderia fazer valer seus direitos contra um coronel influente? Tentou a única estratégia disponível: fugir. A primeira fuga aconteceu em 17 de novembro de 1877. Rita deixou a residência durante a noite, tentando alcançar a casa de Pedro Gonçalves, que lhe prometera ajuda. Foi capturada por capangas de Joaquim antes de chegar lá. A punição foi açoite.
30 chibatadas, segundo a anotação no diário de Ana Cândida. A segunda fuga foi em 2 de fevereiro de 1878. Rita conseguiu chegar à igreja de São Francisco de Assis durante a missa matinal, esperando reivindicar direito de asilo eclesiástico. O padre, pressionado por Joaquim, que era benfeitor generoso da paróquia, entregou-a de volta. A punição foi confinamento solitário por 1 mês no cubículo dos fundos. A terceira tentativa foi em 28 de junho de 1878. Rita fugiu novamente, dessa vez alcançando a casa de Pedro. Ficou escondida lá por 2 dias, enquanto Pedro tentava desesperadamente encontrar documentação da carta de alforria nos cartórios. Mas Joaquim mobilizou a polícia, alegando roubo de propriedade. Rita foi capturada e devolvida. Dessa vez, Joaquim decidiu por medida extrema. Em 1º de julho de 1878, mandou acorrentá-la. Uma corrente de ferro de aproximadamente 2 metros ligava seu tornozelo esquerdo a um gancho fixado na parede do cubículo. Ela poderia mover-se dentro do espaço minúsculo, alcançar o jarro de água e a latrina, mas não escapar. Ana Cândida escreveu em 3 de julho. Visitei Rita hoje. Está acorrentada como animal. Chorei na frente dela, o que a fez rir amargamente. Disse-me, não chore por mim. Senhora, chore por você que é a esposa dele e está presa de maneiras que nem vê. Fiquei sem resposta. Rita permaneceu acorrentada por 51 dias. Durante esse período, continuou sendo forçada a trabalhar. Costurava roupas, preparava alimentos que eram trazidos à cozinha, limpava o que alcançava. A corrente permitia movimento suficiente para trabalho, mas não para fuga. Em 20 de agosto de 1878, Joaquim recebeu carta de Auguste Petit, fotógrafo francês que estava em Ouro Preto. Petit oferecia serviços de retrato familiar, especialidade que estava se tornando moda entre a elite imperial. Joaquim encomendou uma sessão para 22 de agosto, pretendendo enviar cópias aparentes em Portugal como demonstração de prestígio. Nos 2 dias anteriores à sessão, a casa foi preparada. A sala de estar foi reorganizada, móveis polidos, candelabros de prata dispostos para melhor efeito visual. O espelho veneziano, herdado da sogra de Joaquim, foi limpo até brilhar. As crianças receberam roupas novas. Ana Cândida vestiu seu melhor vestido de seda. Na manhã de 22 de agosto, Auguste Petit chegou com 2 assistentes, carregando equipamentos, câmera grande formato, tripé, chapas de vidro, produtos químicos, fundos pintados. Instalou-se na sala de estar, estudando a luz que entrava pelas janelas coloniais. Durante os preparativos, Rita estava no cubículo dos fundos. Mas o cubículo tinha uma característica arquitetônica específica. Ficava parcialmente visível do corredor que ligava a sala de estar aos aposentos posteriores da casa. E o espelho veneziano, posicionado na parede oposta da sala, refletia exatamente aquele corredor. Ana Cândida anotou em seu diário. Quando Monsieur Petit começou a posicionar os equipamentos, vi Rita movendo-se no cubículo. A corrente tilintava levemente. Ela arrastou-se até onde conseguia alcançar, exatamente na linha de visão do espelho. Ficou ali, de pé, imóvel, olhando fixamente para o espelho que a refletiria na fotografia. A sessão fotográfica durou aproximadamente 1 hora. Petit organizou a família em poses cuidadosamente arranjadas. Joaquim sentado centralmente como patriarca, Ana Cândida à sua direita, em posição ligeiramente inferior, as 3 meninas em primeiro plano com vestidos brancos, os 2 meninos flanqueando o pai. Todos deveriam permanecer absolutamente imóveis durante os 15 segundos de exposição necessários para a técnica de albúmen. Rita permaneceu no cubículo dos fundos, posicionada onde o espelho a capturaria. Ninguém, exceto Ana Cândida, percebeu. Joaquim estava concentrado em parecer digno. As crianças tentavam não se mexer. Auguste Petit focava na composição principal, ajustando lentes e calculando tempos de exposição. A fotografia foi tirada às 11h37 da manhã, segundo a anotação de Petit em seu livro de trabalho. A luz estava ideal, entrando diagonalmente pela janela, iluminando a família.
e também iluminando, através do reflexo do espelho, Rita acorrentada nos fundos. Petit revelou as chapas de vidro naquela mesma tarde, em seu laboratório improvisado no hotel onde se hospedava. Quando examinou o resultado, focou na família. A composição estava perfeita, a iluminação equilibrada, as expressões adequadamente sérias. Não prestou atenção particular ao espelho ao fundo. Fez 3 cópias em albúmen sobre cartão decorativo e entregou-as a Joaquim 2 dias depois. Quando Joaquim recebeu as fotografias, examinou-as cuidadosamente. Ficou satisfeito com a composição, com a aparência europeia de sua família. Então seu olhar pousou no espelho. Ampliou a visão. Viu Rita, viu a corrente, sentiu o sangue gelar. Aquela fotografia, que deveria demonstrar respeitabilidade, continha evidência visual de um crime. Segundo Ana Cândida, Joaquim pensou em destruir todas as cópias. Mas sua vaidade falou mais alto. Era a única fotografia profissional que possuíamos, cara e bonita. Decidiu guardá-la no álbum familiar, proibindo que fosse mostrada a visitantes. Acreditava que ninguém prestaria atenção ao reflexo no espelho. Estava errado. A verdade sempre encontra um caminho. Em 25 de agosto, 3 dias após a fotografia, Joaquim mandou remover a corrente de Rita. Não por clemência, mas por pragmatismo. Se a fotografia algum dia fosse vista e gerasse perguntas, ele poderia alegar que fora um momento temporário, uma punição específica já encerrada. Rita foi libertada da corrente, mas permaneceu confinada na propriedade. Continuou trabalhando como doméstica, continuou tentando encontrar meios de provar sua liberdade legal. E continuou encontrando-se secretamente com Pedro, que não desistira dela. Foi somente em 1880, 2 anos depois, que Pedro, com a ajuda do advogado abolicionista Dr. Augusto de Freitas e de um escrivão que simpatizava com a causa abolicionista, conseguiu localizar a carta de alforria original nos arquivos do cartório do primeiro ofício. O processo judicial foi aberto e, após 2 anos de batalha legal, em 23 de abril de 1882, Rita foi declarada livre. Ela tinha 27 anos e havia sido mantida ilegalmente em cativeiro por 9 anos, metade de sua vida até aquele momento. Mas estava finalmente legalmente, incontestamente livre. Rita de Cássia Moreira deixou a casa dos Almeida Prado em 23 de abril de 1882, acompanhada pelo oficial de justiça que veio executar a sentença. Carregava apenas um saco de tecido com suas roupas e o livro Úrsula, que Ana Cândida lhe devolvera secretamente. Pedro Gonçalves a esperava na porta, oferecendo-lhe o braço. Caminharam juntos pela rua direita de Ouro Preto, pela primeira vez sem medo, sem precisar se esconder. Nos meses seguintes, Rita trabalhou como costureira autônoma, estabelecendo-se em uma pequena casa alugada no bairro do Rosário. Pedro trabalhava como pedreiro em obras de igrejas e sobrados. Em 14 de fevereiro de 1883, casaram-se na igreja de São Francisco de Assis. Ana Cândida de Almeida Prado serviu como testemunha, um gesto que surpreendeu a sociedade de Ouro Preto e gerou comentários maldosos sobre a senhora que se associava com ex-escravos. Joaquim proibiu a esposa de comparecer, mas ela desobedeceu. Foi a primeira vez, segundo seu diário, que contrariou uma ordem direta do marido. Rita e Pedro tiveram 4 filhos: Benedita, 1884, Francisco, 1886, João, 1889 e Maria, 1892. Rita ensinou todos a ler e escrever, algo raro entre famílias negras pobres daquele período. Guardava a cópia da sentença judicial que declarara sua liberdade em uma caixa de madeira, mostrando-a aos filhos regularmente, dizendo: "Nunca esqueçam, vocês vieram da escravidão, mas nasceram livres. Isso significa que têm o dever de usar essa liberdade para dignificar nossa história." Pedro faleceu em 1903, aos 51 anos, de pneumonia. Rita sobreviveu a ele por 21 anos.
Em 1908, quando a então capital Belo Horizonte estava em expansão acelerada, mudou-se para lá com os filhos adultos. Trabalhou como parteira no bairro da Lagoinha, ajudando centenas de mulheres negras pobres a darem à luz com dignidade, algo que ela mesma não tivera quando nascera escravizada em uma fazenda. Rita faleceu em 12 de novembro de 1924, aos 69 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos. Seu atestado de óbito registra a causa da morte como velhice natural. Está enterrada no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, em sepultura simples, mas bem cuidada pelos descendentes. A lápide diz: Rita de Cássia Moreira Gonçalves, 1855-1924. Mulher livre, mãe dedicada, resistência em vida. Joaquim Augusto de Almeida Prado nunca superou a humilhação pública do processo judicial. Nos círculos da elite de Ouro Preto, tornou-se conhecido como o homem que fora condenado por manter uma pessoa livre em cativeiro. Suas fazendas enfrentaram dificuldades econômicas após 1888, quando a abolição eliminou o trabalho forçado que sustentava sua riqueza. Faleceu em 1889, aos 63 anos, de derrame cerebral. Seus filhos herdaram dívidas consideráveis. Ana Cândida de Almeida Prado, após a morte do marido, manteve contato discreto com Rita. Enviava-lhe cestas de alimentos em ocasiões especiais, pequenos presentes para as crianças. Nunca mais se casou. Dedicou os últimos anos de vida a atividades caritativas na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. Antes de morrer em 1901, escreveu testamento pedindo que seu diário fosse preservado pela família, para que as gerações futuras compreendam os pecados que cometemos por omissão e a coragem daqueles que resistiram. Os 4 filhos de Rita e Pedro tiveram vidas variadas, mas todas marcadas pela valorização da educação e da memória familiar. Benedita tornou-se professora primária, uma das poucas mulheres negras a alcançar essa posição em Minas Gerais no início do século XX. Francisco trabalhou como ferroviário na Central do Brasil. João estabeleceu pequeno comércio de secos e molhados. Maria casou-se com um músico e teve 7 filhos. Através dessas 4 linhagens, Rita teve 17 netos, 43 bisnetos e, nas gerações seguintes, descendência que se espalhou por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A maioria cresceu ouvindo histórias sobre a tataravó que fora escrava, mas conseguiu liberdade na justiça, embora os detalhes específicos, a corrente, a fotografia, os 9 anos de cativeiro ilegal, tivessem se perdido na transmissão oral. A fotografia, enquanto isso, permaneceu no álbum familiar dos Almeida Prado. Foi passando de geração em geração, sempre com a anotação não exibir publicamente. Ninguém mais prestou atenção ao reflexo no espelho. A família, gradualmente empobrecida, mudou-se de Ouro Preto para Belo Horizonte na década de 1930. A fotografia foi embalada com outros documentos familiares, guardada em baús, transferida de casa em casa. Em 1968, durante a ditadura militar, quando o governo demoliu partes do centro histórico de Belo Horizonte para a construção de viadutos, muitos documentos históricos foram perdidos ou descartados por famílias que precisaram se mudar apressadamente. A fotografia dos Almeida Prado sobreviveu por sorte. Estava em um baú que Helena Augusta, então jovem de 23 anos, decidiu carregar pessoalmente em vez de enviar com os móveis no caminhão de mudança. Helena cresceu ouvindo a avó dizer que havia vergonha familiar, mas nunca compreendeu exatamente o que. A avó, neta de Ana Cândida, tinha memórias vagas de histórias sobre uma empregada que processou o bisavô, mas os detalhes se haviam perdido. A fotografia permaneceu guardada, ocasionalmente vista, mas nunca estudada atentamente. Foi somente em setembro de 2024, quando Helena, já com 79 anos e preparando-se para mudar para um asilo, decidiu doar os documentos familiares ao Museu da Inconfidência. Queria que algum especialista desse algum uso àquelas coisas velhas.
Não imaginava que aquela fotografia continha um testemunho visual extraordinário da resistência de uma mulher que fora silenciada, aprisionada, mas nunca verdadeiramente derrotada. Quando Mariana, Carlos e Jurema completaram a reconstrução da história de Rita, compreenderam que tinham responsabilidade crucial: encontrar seus descendentes vivos e devolver-lhes essa memória. Jurema iniciou o trabalho genealógico em novembro de 2024. Começou pelos registros de óbito e casamento de Rita, depois rastreou os 4 filhos. Cada filho teve descendência extensa. Benedita, a professora primária, deixou 2 filhos que tiveram 5 netos. Francisco, o ferroviário, teve 3 filhos com 12 netos. João, o comerciante, teve 4 filhos com 9 netos. Maria, que casou com o músico, teve os já mencionados 7 filhos com 17 netos. Jurema usou registros civis, censos demográficos, registros eleitorais, redes sociais e bancos de dados genealógicos. O trabalho levou 4 meses. Em março de 2025, tinha uma lista de 127 descendentes vivos de Rita de Cássia Moreira, espalhados por 9 estados brasileiros. O primeiro contato foi com Helena Moreira Gonçalves, 67 anos, bisneta de Rita, através da linha de Benedita. Helena era professora aposentada de História em Belo Horizonte, ironicamente sem saber que carregava nome e profissão de sua tataravó. Jurema ligou para ela em uma tarde de março, introduziu-se como pesquisadora da PUC Minas e perguntou se ela conhecia a história de sua tataravó Rita. Helena ficou em silêncio por longos segundos. Depois disse: sei muito pouco. Meu avô comentava que ela fora escravizada, mas conquistou liberdade. Sempre quis saber mais, mas os registros se perderam. Por que está perguntando? Jurema explicou sobre a fotografia, sobre o reflexo no espelho, sobre os documentos encontrados. Helena começou a chorar ao telefone. Minha tataravó estava acorrentada em uma fotografia e se posicionou propositalmente para ser vista. Isso é o ato de resistência mais poderoso que já ouvi. Nos meses seguintes, Jurema contatou outros 22 descendentes. Muitos conheciam histórias fragmentadas sobre Rita, mas nenhum tinha a narrativa completa. Alguns descendentes, especialmente os mais jovens, sequer sabiam que tinham ancestralidade ligada à escravidão. A história havia sido silenciada por vergonha ou dor nas gerações intermediárias. Em junho de 2025, a equipe organizou um encontro de descendentes no Museu da Inconfidência. 18 pessoas compareceram, vindas de Belo Horizonte, Ouro Preto, São Paulo e Rio de Janeiro. Idades variando de 25 a 78 anos. Algumas famílias nem sabiam da existência umas das outras. Mariana, Carlos e Jurema apresentaram a pesquisa completa, a fotografia ampliada, o processo judicial, o diário de Ana Cândida, os registros genealógicos. Projetaram a imagem de Rita no reflexo do espelho em tela grande. Os descendentes olharam em silêncio, muitos chorando, vendo pela primeira vez o rosto da mulher cuja resistência havia permitido que eles existissem. Helena Moreira Gonçalves foi a primeira a falar. Passamos gerações tentando esquecer a dor da escravidão, tentando nos integrar, parecer respeitáveis, apagar esse passado. Mas minha tataravó não queria ser esquecida, ela queria ser vista. E agora, 147 anos depois, finalmente a estamos vendo. E precisamos honrá-la, garantindo que sua história nunca mais seja silenciada. A descoberta da história de Rita de Cássia Moreira não ficou restrita ao círculo acadêmico ou familiar. A equipe de pesquisadores reconheceu desde o início que aquela história tinha potencial transformador, tanto em termos de memória histórica quanto de reconciliação social. Em junho de 2025, paralelamente ao encontro de descendentes de Rita, Jurema havia localizado também descendentes da família Almeida Prado. Helena Augusta de Almeida Prado, a doadora dos documentos, estava viva, mas muito idosa.
Seu sobrinho neto, Roberto Almeida Prado Neto, 54 anos, advogado criminalista em Belo Horizonte, tornou-se o interlocutor familiar. Quando Mariana contatou Roberto e explicou toda a pesquisa, ele pediu tempo para processar a informação. Uma semana depois, ligou de volta. Sua voz estava carregada de emoção. Cresci ouvindo que minha família tinha história importante em Ouro Preto, que fomos pessoas respeitáveis. Nunca imaginei que essa história incluísse um crime tão brutal. Manteremos pessoas livres em cativeiro, acorrentadas. Não posso mudar o passado, mas posso reconhecer publicamente o que meu tataravô fez. Roberto reuniu 6 outros descendentes de Joaquim Augusto de Almeida Prado, primos, sobrinhos netos. Juntos, redigiram um documento formal de reconhecimento e pedido de desculpas, que seria lido publicamente em um evento de reconciliação. O evento aconteceu em 15 de agosto de 2025, na Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, o mesmo local onde Rita e Pedro haviam se casado 142 anos antes. Compareceram 31 descendentes de Rita, 7 descendentes de Joaquim, autoridades municipais, professores universitários, jornalistas e cerca de 200 pessoas da comunidade ouropretana. A cerimônia começou com a apresentação da pesquisa. Mariana projetou a fotografia ampliada, explicou o contexto histórico, narrou a história de Rita passo a passo. Quando terminou, havia silêncio absoluto na igreja. Muitas pessoas choravam. Depois, Helena Moreira Gonçalves falou em nome dos descendentes de Rita. Minha tataravó Rita resistiu de todas as formas possíveis. Tentou fugir 3 vezes. Quando foi acorrentada, usou até mesmo aquele momento de máxima opressão como oportunidade para deixar testemunho. Ela se posicionou onde o espelho a capturaria, sabendo ou esperando que algum dia alguém prestaria atenção. Hoje, nós prestamos atenção e prometemos que sua história nunca mais será silenciada. Rita não morreu vitimizada, morreu livre, cercada por família, tendo vivido 42 anos em liberdade conquistada por sua própria persistência e pela coragem de Pedro. Essa é a história que queremos que seja lembrada. Roberto Almeida Prado Neto subiu ao púlpito em seguida. Com voz trêmula, leu o documento que havia preparado. Em nome da família Almeida Prado, reconhecemos publicamente o crime cometido por nosso antepassado Joaquim Augusto de Almeida Prado contra Rita de Cássia Moreira. Ele manteve uma mulher livre em cativeiro ilegal por 9 anos, acorrentou-a, submeteu-a à violência física e psicológica. Nenhuma desculpa histórica, contexto da época, convenções sociais, normas escravistas, justifica o que ele fez. Rita era legalmente livre desde 1873 e tinha direito constitucional à sua liberdade. Joaquim violou esse direito deliberadamente. Pedimos perdão aos descendentes de Rita, pedimos perdão à memória dela e comprometemo-nos a usar nossos recursos e posição social para garantir que sua história seja amplamente conhecida e que histórias similares sejam investigadas e reconhecidas. Após a leitura, Roberto desceu do púlpito e caminhou até onde Helena Moreira Gonçalves estava sentada. Estendeu a mão. Helena levantou-se. Os dois se abraçaram. Descendentes de ambas as famílias se aproximaram. Abraços e lágrimas misturando-se em um momento de reconciliação que transcendia gerações. O padre Lucas Mendes, pároco da Igreja de São Francisco, celebrou uma missa especial de memória e reconciliação. Durante a homilia disse: Rita de Cássia Moreira nos ensina que resistência não é apenas confronto direto. Às vezes é o gesto silencioso, o posicionamento deliberado, onde a verdade possa ser capturada, a persistência em afirmar dignidade própria, mesmo quando o mundo tenta negá-la. Ela confiou que a verdade, eventualmente, seria vista.
e estava certa. Nos meses seguintes, a história de Rita ganhou dimensão pública muito além do que a equipe de pesquisadores havia antecipado. Em setembro de 2025, Mariana publicou artigo acadêmico na Revista Brasileira de História, intitulado Reflexos da Resistência, Fotografia, Escravidão e Agência em Ouro Preto, 1878. O artigo foi amplamente citado, gerando debates sobre metodologias de análise de fotografias históricas e sobre formas de resistência escravizada que haviam sido negligenciadas pela historiografia tradicional. Carlos organizou um simpósio na Universidade Federal de São João del Rei, em outubro de 2025, intitulado Visualidades da Escravidão, Fotografias como Documentos de Resistência. Pesquisadores de todo o Brasil apresentaram casos similares de fotografias que, quando analisadas atentamente, revelavam presenças, gestos ou elementos que subvertiam as narrativas oficiais da elite escravista. Jurema lançou um projeto de extensão universitária chamado Raízes Reencontradas, Rita de Cássia Moreira, oferecendo metodologia genealógica gratuita para famílias negras que desejassem rastrear suas ancestralidades até o período escravista. Em 6 meses, mais de 400 famílias se inscreveram. O Museu da Inconfidência inaugurou em 15 de novembro de 2025, dia da Proclamação da República e data simbolicamente associada à consciência negra, a exposição permanente Rita, um reflexo da resistência. A exposição ocupava a sala inteira no 2º andar do museu, com curadoria de Mariana e participação ativa dos descendentes. A exposição incluía a fotografia original em moldura climatizada, ampliações detalhadas destacando o reflexo no espelho, cópias do processo judicial de 1880 a 1882, páginas selecionadas do Diário de Ana Cândida, com permissão dos descendentes Almeida Prado, documentos genealógicos rastreando os descendentes de Rita, fotografias contemporâneas dos descendentes visitando locais significativos em Ouro Preto e uma instalação interativa onde visitantes podiam ouvir, através de fones de ouvido, descendentes de Rita narrando suas reflexões sobre a história familiar. A peça central da exposição era um espelho veneziano similar ao da fotografia original, posicionado de modo que visitantes se vissem refletidos ao olhá-lo. Uma placa ao lado dizia: Rita usou um espelho para ser vista. Você usa este espelho para se ver. Que reflexões sua imagem traz sobre liberdade, resistência e dignidade? Nos primeiros 6 meses, a exposição recebeu mais de 15 mil visitantes, tornando-se uma das mais populares do museu. Escolas de Ouro Preto, Mariana e Belo Horizonte incluíram visitas guiadas à exposição em seus currículos de história. Professores relataram que estudantes, especialmente estudantes negros, se identificavam profundamente com a história de Rita, vendo nela exemplo de resistência ativa, mesmo em circunstâncias de extrema opressão. Em março de 2026, Mariana publicou o livro Reflexos da Escravidão, Fotografia, Resistência e Memória em Ouro Preto, pela editora UFMG. O livro narrava toda a investigação, incluía reproduções de documentos, análises históricas contextualizadas e depoimentos dos descendentes. A primeira edição de 3.000 exemplares esgotou em 2 meses. O livro foi adotado em disciplinas de História do Brasil em 23 universidades. A Câmara Municipal de Ouro Preto, em maio de 2026, aprovou por unanimidade a Lei Municipal número 847/2026, criando o Prêmio Rita de Cássia Moreira de Pesquisa Histórica sobre Resistência Escravista. O prêmio, no valor de R$50 mil, seria concedido anualmente a pesquisadores que revelassem histórias de resistência de pessoas escravizadas ou submetidas a sistemas de opressão, priorizando histórias protagonizadas por mulheres negras. A cerimônia de entrega seria sempre em 23 de abril, data em que Rita fora legalmente libertada em 1882.
O impacto educacional foi talvez o legado mais significativo. A Secretaria de Educação de Minas Gerais desenvolveu material didático baseado na história de Rita para uso em escolas estaduais. O material incluía a fotografia, trechos de documentos históricos adaptados para diferentes faixas etárias e propostas de atividades pedagógicas sobre temas como resistência, sistemas de opressão, análise crítica de imagens históricas e valorização de narrativas silenciadas. Helena Moreira Gonçalves tornou-se palestrante voluntária, visitando escolas e universidades para compartilhar a história de sua tataravó. Em uma palestra particularmente emocionante na Escola Estadual Tomás Antônio Gonzaga, em Ouro Preto, Helena disse aos estudantes: Rita não podia gritar, não podia escrever sua própria história, não podia publicar livros ou dar entrevistas. Então, ela fez o que podia. Posicionou-se onde um espelho a capturaria. Usou a tecnologia disponível, fotografia, e a arquitetura disponível, reflexos, para deixar testemunho. Foi criativa, foi estratégica, foi corajosa. Isso nos ensina que resistência não tem uma forma única. Cada um de vocês, em suas próprias circunstâncias, pode encontrar maneiras de resistir a injustiças, de deixar testemunho, de afirmar sua dignidade. A história de Rita nos ensina que até mesmo o menor gesto pode ecoar através de gerações. A fotografia tornou-se ícone. Foi reproduzida em capas de livros, usada em campanhas de consciência histórica, referenciada em obras de arte contemporânea. A artista visual mineira Luana Vaz criou uma instalação chamada Espelhos de Rita, exibida na Bienal de São Paulo em 2026, onde 147 espelhos, um para cada ano desde a fotografia, eram posicionados de modo que visitantes se vissem fragmentados e multiplicados, evocando a ideia de que todos carregamos histórias invisibilizadas que merecem ser vistas. Em agosto de 2026, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados realizou audiência pública intitulada Memória, Reparação e Reconhecimento: o legado da escravidão no Brasil contemporâneo, usando a história de Rita como caso exemplar de como documentação histórica pode gerar reconciliação e transformação social. Descendentes de Rita e de Joaquim participaram como convidados, narrando o processo de reconciliação familiar. Roberto Almeida Prado Neto, o advogado descendente de Joaquim, estabeleceu um fundo fiduciário de R$200 mil para financiar bolsas de estudo para descendentes de Rita que desejassem cursar ensino superior. Disse em entrevista: não posso devolver os 9 anos de liberdade que meu tataravô roubou de Rita. Não posso desfazer a violência que ele cometeu, mas posso garantir que seus descendentes tenham oportunidades educacionais que Rita nunca teve. É o mínimo que posso fazer para honrar a memória dela e tentar reparar, ainda que simbolicamente, o dano causado pela minha família. A história de Rita também inspirou mudanças institucionais. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, criou um programa piloto chamado Memórias Refletidas, treinando curadores e pesquisadores em metodologias de análise aprofundada de fotografias históricas em acervos públicos, buscando identificar outras histórias silenciadas que possam estar escondidas em reflexos, sombras, margens ou detalhes negligenciados de imagens já catalogadas. A Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN, instituiu um prêmio bienal de pesquisa acadêmica com o nome de Rita de Cássia Moreira, reconhecendo trabalhos que recuperem narrativas de resistência de mulheres negras em períodos históricos de opressão. A fotografia original permanece no Museu da Inconfidência, mas reproduções digitais de alta resolução foram disponibilizadas gratuitamente online para uso educacional. Em um ano, foi acessada por mais de 80 mil pessoas de 34 países. Pesquisadores internacionais especializados em história da escravidão nas Américas passaram a usar a fotografia como exemplo de
Contra-narrativa visual. Momentos em que pessoas submetidas a sistemas opressores conseguem subverter as tecnologias de representação dominante e inserir seus próprios testemunhos. Em abril de 2027, a Universidade Federal de Ouro Preto inaugurou o Centro de Pesquisa Rita de Cássia Moreira de Estudos sobre Escravidão e Pós-Abolição, dedicado a investigar histórias similares em Minas Gerais e apoiar pesquisadores que trabalham com temas de resistência escravizada, memória afro-brasileira e reparação histórica. Helena Moreira Gonçalves, ao completar 69 anos, a mesma idade com que Rita falecera, publicou um livro de memórias intitulado A Neta de Rita, Encontros com Minha Tataravó, narrando sua experiência de descobrir a história familiar, conhecer outros descendentes e compreender como aquela história moldou sua própria identidade. O livro tornou-se best-seller regional, especialmente entre leitores afro-brasileiros que buscavam reconectar-se com suas próprias ancestralidades. Os descendentes de Rita estabeleceram uma reunião familiar anual, sempre em 22 de agosto, data em que a fotografia fora tirada. O primeiro encontro, em 2026, reuniu 34 pessoas. O segundo, em 2027, teve 67 participantes. Tornou-se uma celebração de resistência, memória e família, com rituais que incluem visita ao túmulo de Rita em Belo Horizonte, leitura de trechos de seu processo judicial de libertação e compartilhamento de histórias sobre como sua coragem inspirou gerações subsequentes. A mensagem final, que emergiu de toda essa história, foi articulada por Mariana em entrevista para o jornal Estado de Minas. Rita de Cássia Moreira nos ensina que a verdade tem força própria. Pode ser silenciada, escondida, negada por décadas ou séculos. Mas se houver alguma fissura, um reflexo em um espelho, um documento preservado, uma memória transmitida, a verdade encontrará caminho. Nosso papel como pesquisadores, como sociedade, como descendentes, é estar atentos a essas fissuras. É olhar além do óbvio, questionar as narrativas oficiais, prestar atenção aos detalhes que foram propositalmente ignorados. Rita confiou que algum dia alguém olharia para aquele espelho e a veria. Levou 146 anos, mas ela estava certa. E agora que a vimos, temos responsabilidade de garantir que ela e milhares como ela nunca mais sejam invisibilizadas. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas investigações históricas. Deixe um like para que mais pessoas possam conhecer a história de Rita de Cássia Moreira e aprender as lições que ela nos ensina. E compartilhe nos comentários suas reflexões sobre resistência, memória e justiça histórica. Às vezes, as respostas estão esperando para serem descobertas, escondidas em fotografias antigas, diários esquecidos ou reflexos em espelhos que ninguém notou. Rita usou um espelho para ser vista através do tempo. Agora, 147 anos depois, nós usamos a tecnologia de nosso tempo, internet, vídeo, redes sociais, para amplificar sua voz e garantir que ecos de sua resistência alcancem milhões de pessoas. Ela confiou no futuro. O futuro somos nós. E cumprimos a promessa.